Com grande alegria nós podemos mais uma vez estar reunidos aqui, para aprender mais da palavra do Senhor nosso Deus e em especial para a pregação do Evangelho agora nessa noite. Então nós vamos, com a permissão do Senhor, considerar aqui a palavra dele, considerar o que ele tem a nos dizer, e nós queremos chamar a atenção especial daqueles que estão nos ouvindo e que ainda não têm a salvação dos seus pecados. Seja se você estiver aqui nesse salão, talvez uma das crianças ou algum dos que estão nos visitando, ou também por meio da transmissão, que é feita pela internet. Então nós chamamos a sua atenção para ouvirmos a palavra de Deus nessa noite. Nós vamos iniciar a pregação lendo Marcos, no capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Aqui é um acontecimento, uma passagem que relata acerca do Senhor Jesus Cristo, um dos acontecimentos, quando ele esteve aqui nesse mundo. E ele falou acerca das crianças. E nós vamos procurar aplicar aquilo que ele fala acerca das crianças com relação à salvação que nós podemos obter na pessoa dele. Então vamos ler inicialmente no versículo 13. E aqui diz o seguinte: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Uma ênfase aqui para essa frase, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Também vamos pensar bastante acerca dessa frase que o Senhor Jesus Cristo disse. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, nessa noite, nós vamos pensar principalmente no versículo 15, como destacado. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, nós temos lido acerca dessa passagem, quando o Senhor Jesus Cristo estava ali na Judéia, e essa passagem, uma passagem que tem também em Marcos 9, são as principais que nós podemos ver o Senhor Jesus Cristo falando acerca das crianças. Nós poderíamos pensar, talvez, em diversos aspectos. É claro que é um texto riquíssimo, é um texto muito precioso, que nós poderíamos pensar a relação do Senhor Jesus Cristo com as crianças, o interesse que ele tem nessas crianças. Poderíamos pensar naquelas pessoas trazendo as crianças para o Senhor Jesus Cristo, a atitude dos discípulos com relação àquelas crianças. De fato, aqui nós temos muitas e muitas lições que nós poderíamos tirar. É bom nós vermos crianças aqui também em nosso meio. O Senhor Jesus Cristo tem um interesse muito grande nessas crianças. Mas hoje nós vamos então focar no versículo 15, quando o Senhor Jesus Cristo disse essa frase: Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então o Senhor Jesus Cristo, ele repreendeu os discípulos, porque eles estavam impedindo as pessoas que traziam aquelas crianças, e disse então essas palavras, que deixassem vir até ele, porque deles era o reino dos céus. E isso acredito que é de interesse de todos, com certeza é de interesse de todos, saber como nós podemos entrar no reino dos céus. A maioria, ou quase todos, querem ir para os céus, querem entrar no reino de Deus. É mencionado às vezes como reino de Deus ou reino dos céus. E o Senhor Jesus Cristo aqui ele está dizendo que se nós não nos fizermos
como crianças, nós não podemos entrar no reino de Deus. Mas o que significa isso? Talvez nós poderíamos perguntar para as pessoas: o que você acha que quer dizer isso? E eu acredito, e já vi muita gente falando, que isso quer dizer que nós temos que ser puros como as crianças. Será que é isso que o Senhor Jesus Cristo queria dizer quando Ele disse que nós devemos ser como crianças? A pureza, de acordo com a palavra de Deus, ela é uma característica de alguém que não tem pecado, de algo. O sentido literal da palavra é algo sem mácula, sem mancha. Hoje mesmo pela manhã nós ouvimos que no tabernáculo, lá no deserto, tínhamos símbolos da pureza de Deus, da pureza do Senhor Jesus Cristo. Isso podia ser visto no linho fino, branco, sem mancha, E isso representa a pureza do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele não tem pecado nenhum, e nele não se achou nenhuma mácula. Também tinha ali os utensílios, o ouro puro, ele era sempre utilizado e sempre referido dessa forma, o ouro puro. Então a pureza, ela fala disso, algo que é incontaminado, algo que não tem pecado, que não tem mancha, que não tem mácula. Espiritualmente falando, nós podemos dizer que é algo sem pecado. Pela palavra de Deus, nós também podemos afirmar que somente um ser humano existiu aqui nesse mundo que não tinha pecado. Somente um foi capaz de viver uma vida sem pecado, nascer sem pecado aqui nesse mundo, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Então, nesse sentido de pureza, pelo menos não considerando no sentido da palavra, como a Bíblia diz, não podemos ver pureza nas crianças, porque elas também são pecadoras. A palavra de Deus afirma que todos pecaram. Lá em Salmos, no capítulo 51, nós vamos ler aqui para que possamos conferir na palavra de Deus. Salmos, no capítulo 51, no verso 5, o salmista Davi aqui, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então esse é um princípio bíblico, algo que nós podemos extrair das Escrituras, que todos os que nascem nesse mundo, já no seu nascimento, já possuem uma natureza de pecado. Herdaram essa natureza dos seus pais, que herdaram dos seus pais, e nós vemos que, em última análise, todos nós herdamos o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles pecaram, e o seu pecado ele se disseminou na raça humana, sendo passado de geração a geração, já no próprio nascimento. Somos formados em pecado e concebidos em pecado. Romanos 5, e versículo 12, aqui Paulo diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, essa não é apenas a minha opinião ou a opinião de alguns irmãos, Nós podemos, de fato, conferir que a palavra de Deus, ela afirma que todos temos pecado, que nascemos em natureza pecaminosa. E nós podemos conferir isso também, Nós podemos verificar isso nas crianças. Desde novinhos, desde bem pequenos, nós já conseguimos ir notando, à medida que vão crescendo, atitudes já de pecado. Nós podemos ver a desobediência, a mentira muitas vezes. Podemos ver em algumas crianças têm tendência para determinados pecados, algumas são dissimuladas, algumas fingem que está acontecendo alguma coisa, usando ali da dissimulação.
nós vemos que eles demonstram muitas vezes o egoísmo, né? Uns para com os outros e também nos seus relacionamentos. Então vamos vendo que o pecado ele vai se desenvolvendo na vida das crianças, e não é porque é o comportamento ou vão adquirindo isso com a convivência. Na verdade, elas já nascem com esse pecado nos seus corações, e a palavra de Deus ela nos orienta, inclusive, para que nós vamos corrigindo essas crianças, para que elas possam conseguir dominar um pouco as suas atitudes. Então, de fato, não seria a pureza a característica que o Senhor Jesus Cristo está falando acerca dessas crianças. Vemos então que a pureza ela existe somente na pessoa dele, do Senhor Jesus Cristo. Ele foi a única criança que de fato nunca desobedeceu os seus pais, nunca cometeu nenhum pecado. Às vezes tem alguns pais que querem às vezes se gabar, não, meu filho é muito obediente, meu filho ele é ótimo, ele não desobedece, ele faz tudo bem, tudo que a gente manda ele faz. E a gente sabe que isso não é verdade, porque a natureza do pecado ela não permite que isso aconteça. Somente uma criança foi completamente obediente a seus pais e não pecou, e essa criança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma característica dele, é uma característica de Deus, um atributo de Deus, ser puro. Um outro atributo de Deus que está relacionado com a pureza é a santidade. A santidade ela está relacionada, mas não quer dizer a mesma coisa, e vamos explicar isso. É um atributo importantíssimo que é muito falado nas Escrituras acerca da santidade de Deus, e ele se relaciona com a pureza porque santidade significa separação. E vemos que é mencionado na palavra de Deus santo, santo, santo. O único atributo de Deus que nós temos repetido 3 vezes, no superlativo, santíssimo, santo, santo, santo. A palavra de Deus ela chama a nossa atenção para a santidade de Deus, porque isso está relacionado com a nossa condição perante Deus. A santidade de Deus ela fala da separação que ele tem do pecado. Ele não pode se contaminar, ele não pode ter comunhão com o pecado. E isso se coloca para nós como um grande problema diante da raça humana. Um problema muito grande, porque todos nós, como nós temos mencionado, já nascemos com pecado. E, portanto, dessa forma, estamos separados do nosso Deus. Então, santo, santo, santo. Deus, ele é santo, ele é puro. Então, são 2 atributos que são diferentes, mas falam da pureza, da santidade do nosso Senhor. Isaías 59, 2, eu vou mencionar, diz: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o pecado, ele nos separa do nosso Deus. Então, dentro do nosso assunto aqui, nós estamos vendo que o Senhor Jesus Cristo disse que nós temos que nos fazer como crianças, mas ele não estava dizendo a respeito da pureza, porque, como nós temos visto, crianças também são pecadoras. Um outro aspecto, uma outra tentativa, nós poderíamos pensar que crianças são, já ouvimos isso, crianças são inocentes. Elas não têm consciência do seu pecado, elas não têm discernimento daquilo que fazem. E talvez por uma certa idade nós não sabemos exatamente na vida de cada criança quando isso muda, quando a criança passa a ter discernimento do seu pecado, ou passa a ter prazer no pecado, ou passa a agir no pecado, mas essa não é a característica que o Senhor Jesus Cristo está se referindo. É impossível para que qualquer um de nós, que já obtivemos esse entendimento, esse discernimento, a partir de uma certa idade, que nós voltemos a
a uma situação de ignorância do pecado. Então, com certeza também podemos descartar essa opção. Inocência significa alguém que é sem culpa, né? E se pensamos em crianças, poderíamos pensar, mas alguém que não tem discernimento do que está fazendo poderia ser sem culpa. A palavra de Deus, ela retira essa possibilidade para os homens, para nós, para todos nós. E como o Senhor Jesus Cristo estava falando ali, até mesmo com seus discípulos. Lá em Romanos 1, no versículo 20, Romanos 1, versículo 20, nós podemos ler o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, até mesmo para aquelas pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus, né, a Bíblia nos diz que eles são indesculpáveis, porque pelos atributos, pela própria criação, os atributos de Deus, eles podem ser reconhecidos. Então, o ser humano, ele deve temor ao Senhor. Ele deveria temer esse Deus que criou todas as coisas. E portanto, são indesculpáveis. Não podemos, ninguém pode alegar ignorância para continuar nos seus pecados e se dizer inocente ou inculpável. Então, também podemos, com certeza, eliminar essa opção. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que devemos ser como crianças, ele não está falando acerca de inocência. E então, qual seria a correta interpretação para o que o Senhor Jesus Cristo falou? Para que nós possamos entender, nós vamos recorrer à própria palavra de Deus e vamos lá em Mateus, no capítulo 18. Eu disse que havia duas passagens ou dois acontecimentos bem marcantes acerca do Senhor Jesus Cristo falando das crianças, e esse é o que aconteceu primeiro, Cronologicamente ele aconteceu antes e depois nós temos aquela outra situação. E aqui também novamente o Senhor Jesus Cristo está falando com seus discípulos, e nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 5, Mateus 18, versículo 1 até o versículo 5. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então agora nós temos aqui a chave para nós entendermos o que o Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos. Com certeza, eles se lembraram dessas palavras que o Senhor Jesus Cristo havia dito antes. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, eles estavam, em Marcos nós podemos ler, essa passagem, como a outra, está relatada em Marcos, Mateus e Lucas. Então, lá em Marcos nós podemos ver que eles estavam discutindo ao longo do caminho sobre quem era o maior entre eles. E aqui em Mateus nós vemos que eles fizeram uma pergunta para o Senhor: quem é o maior no reino dos céus? E o Senhor Jesus Cristo sabia que eles estavam querendo saber entre si também quem era o maior. E por isso ele até confrontou esses seus discípulos. E é interessante a sua resposta. Pegando uma criança, colocou no meio deles
E a discussão mudou, né, de figura, porque agora ele estava falando que se eles não se tornassem como crianças, nem mesmo entrariam no reino de Deus. Então, antes de discutir quem é o maior, primeiro a gente precisa entrar, né? Eles precisaram se converter e se tornar como crianças. E no versículo 4 ele diz: aquele que se humilhar como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Então, o Senhor Jesus Cristo está ressaltando, né? Ele está colocando aqui em ênfase a característica daquela criança, de humildade. E nós podemos pensar, né? Aqui ele diz, se humilhar como essa criança. Nós podemos pensar, como assim? Como uma criança ela é humilde? O que o Senhor Jesus Cristo quer dizer com isso? E humildade, ela está em reconhecer uma fraqueza, que somos pequenos diante do nosso Deus. As crianças, elas são extremamente dependentes, e isso torna elas humildes, porque elas reconhecem que elas por si mesmas elas não podem nem mesmo cuidar das suas necessidades básicas. Uma criança, se não houver um adulto, um pai para cuidar dela, ela não consegue fazer as suas necessidades, ela não consegue se alimentar. Uma criança ela não consegue nem, às vezes, dormir direito, né? Se não tiver alguém para ajudar. Elas são extremamente dependentes e elas reconhecem isso. A nossa filha mesmo, ela nunca, ainda não chegou no ponto de falar, não, deixa que agora eu vou tomar conta de mim sozinha. Ela sabe da sua dependência. Ela sabe que ela é pequena e que ela precisa do pai e da mãe para cuidar dela. E essa é uma característica que nós vemos diversas vezes na palavra de Deus, a humildade. Lá em Mateus capítulo 5 nós poderíamos ler, fala das bem-aventuranças, e em resumo o Senhor Jesus Cristo fala acerca de humildade ali, principalmente aquelas 3 primeiras, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque eles verão o reino dos céus. Eu vou ler aqui para citar, para conferirmos corretamente. Então ele diz, bem-aventurados, aqui na versão diz os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E as outras ele diz, os que choram porque serão consolados, os mansos porque herdarão a terra. São aspectos da humildade. Pessoas que são pobres de espírito, reconhecem a sua situação, que choram, que são mansos perante os outros. Então tudo isso fala da humildade. E o Senhor Jesus Cristo, então, ele estava ensinando aqueles discípulos que eles precisavam se humilhar, se fazerem pequenos, para que eles pudessem entrar no reino de Deus. Então, a humildade ela é necessária. A humildade ela é necessária. E por que é necessário que sejamos humildes ou que nos humilhemos para que entremos no reino de Deus? Então agora nós chegamos no ponto central do que nós estamos falando. Podemos pensar primeiramente que a humildade ela é necessária para que nós reconheçamos que somos pecadores. Reconheçamos o nosso próprio pecado e a necessidade de nos arrependermos desses pecados para que nós nos cheguemos a Deus. Então, um primeiro aspecto de se humilhar é reconhecer que somos pecadores. Como nós temos falado, como a palavra de Deus fala, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:10 diz que não há justo nenhum sequer. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e carecemos, de fato, da glória do nosso Deus para nos tirar dessa situação. Então, primeiramente, humildade para reconhecer que somos pecadores e nos arrependermos dos nossos pecados. Em segundo lugar, nós precisamos ser humildes
nos humilharmos para reconhecermos que nós, por nós mesmos, nós não temos capacidade para agradar ao nosso Deus, para entrarmos sozinhos no reino dos céus. Então, humilhando-nos reconhecendo que nós somos incapazes por nós mesmos. As nossas obras, elas não podem, de maneira alguma, nos salvar. Isaías 64, ele falando ali, ele diz que nós somos como imundo. Todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então ele está falando acerca das obras do homem. As tentativas falhas de conseguir um lugar nos céus. Não existe essa possibilidade. As religiões, em suma, todas ou praticamente todas, pelo menos as que eu conheço, elas vão dizer que o homem precisa alcançar o seu lugar no céu, alcançar uma posição de valor para que cheguem até o paraíso. O homem precisa fazer boas obras, ter boas atitudes. Todas, ou praticamente todas as religiões falam isso, que vai ser colocada uma balança e ali vamos ver se você fez mais o bem ou se você fez mais o mal, se você pecou mais ou se você fez mais caridade, bondade. E não é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não nos fala em momento algum que os nossos atos de bondade, o bem que nós podemos fazer ou queremos fazer, isso vai conseguir para nós um lugar no céu. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela diz que se nós pecamos, se erramos em apenas um ponto na lei de Deus, nós já somos culpados. Então, e portanto, somos destinados para a condenação. É porque o salário do pecado é a morte. Paulo fala ali em Romanos 3, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Eu acredito que é 6 e 23. Então, nós não podemos nos salvar pelas boas obras. Tiago, ele fala no capítulo 2, versículo 10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tornou-se culpado de todos. Então, é impossível para o homem se salvar pelas suas obras. Então, precisa de humildade para reconhecer que é incapaz. Assim como uma criança reconhece a sua fraqueza, a sua incapacidade, todos nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade. E em terceiro lugar, dos 3 aspectos que eu elenquei aqui para falar da humildade, nós precisamos reconhecer que somos dependentes única e exclusivamente da obra de Cristo. Unicamente dependentes do Senhor Jesus Cristo para que sejamos salvos. Então, exige de nós também humilhação. Não conseguimos fazer nada, somos pecadores, precisamos da obra que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Precisamos da provisão do próprio Deus para que nós possamos entrar no reino dos céus. Nós falamos, estamos separados dele. Isso é um grande problema para a humanidade. Estamos condenados pelos nossos pecados, mas Deus, ele providenciou, ele fez a provisão de um meio pelo seu próprio Filho, que veio até esse mundo e morreu ali na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Esse é o meio, esse é o único meio que nós podemos nos chegar a Deus. Então precisamos ser humildes, corações quebrantados, corações contritos, reconhecendo que por nós mesmos não somos capazes. Vamos ler também, para fixar bem esse ponto, Romanos 3 e 23.
Eu havia citado Romanos 6 e 23, que o salário do pecado é a morte. E agora, em Romanos 3 e 23, ele diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisam da glória de Deus, não há outra opção. E continua a leitura aqui até o versículo 27, diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora presta atenção no versículo 27. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então não há espaço, né? Como nós lemos nesse trecho, a salvação ela veio por meio da graça, ela é gratuita. Nós não podemos fazer nada para conseguir nenhuma obra, nada que é mérito nosso, para conseguirmos alcançar o favor de Deus. É impossível. Até o próprio ato de tentá-lo, até o próprio ato de tentar fazer isso, é uma afronta a Deus. Ele enviou o seu Filho. Se houvesse outra maneira, ele não haveria enviado o seu próprio Filho para se sacrificar, para morrer aqui nesse mundo. Então a palavra de Deus diz, é gratuito. Para nós é de graça, não tem preço que possa pagar. Mas para o Senhor Jesus Cristo, custou grandemente, custou muito. Ele teve que vir até esse mundo se fazer um homem. Ele teve que andar pelas ruas que nós andamos. Ele teve que sujar os seus pés. Ele teve que se fazer um homem, ser humilhado, ir até aquela cruz, morrer ali, para que nós pudéssemos ser salvos. E agora Deus pede, Deus manda que nós aceitemos isso, que nós recebamos o seu Filho. Portanto, nós precisamos nos humilhar para reconhecer a dependência que nós temos desta obra de Deus, da obra do Senhor Jesus Cristo. É a única maneira que o ser humano pode ser salvo. E Paulo então diz aqui, conclui, onde está, pois, a jactância? O que significa isso? Jactância. É uma palavra que nós não utilizamos muito. Mas a jactância, ela significa, é um ato de se gabar pelos seus feitos, pelos seus méritos. É alguém que poderia correr uma maratona, alguém que poderia fazer um ato, subir o monte, fazer algo que é muito difícil para os homens. E no final ele está cheio de si, ele está contando a história. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu consegui, eu passei por essa dificuldade, mas no final das contas eu consegui, eu sou um vitorioso. No céu não vai haver ninguém que vai ter essa atitude. Não existe jactância, não existe ninguém que vá se gabar lá no céu de ter chegado lá. Por quê? Porque não foi pelas obras. É como Paulo está falando. Pelas obras. Por que lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Então é retirado todo o orgulho do homem. É colocado à parte. Para que somente Deus possa estar no centro e somente Deus receba a glória pela salvação. É por Ele. Ele nos chama, Ele nos convence e Ele providencia o meio para que nós sejamos salvos. Então o que nós temos que fazer é apenas receber essa obra. É apenas, mas muitos não querem. Muitos ficam travados. Muitos não conseguem receber essa obra gratuita, essa obra tão maravilhosa de Deus, porque não querem se humilhar,
não querem se colocar debaixo desse Senhor, não querem mudar às vezes o seu estilo de vida, não querem o reino de Deus, querem viver a sua vida para si mesmos, querem fazer as suas próprias escolhas. Eu não preciso disso, eu não preciso da Bíblia, não preciso de ninguém para falar o que eu devo fazer. E é triste nós pensarmos, mas o fim de uma vida sem Cristo, o fim da vida de alguém que rejeitou Deus por toda a sua vida, será uma vida eterna, uma condenação eterna sem Deus. É impossível nós pensarmos que alguém que rejeita Deus durante toda a sua vida vai viver com Ele pela eternidade. A consequência natural, a consequência que a Bíblia nos mostra de alguém que rejeitou a Deus, rejeitou o Senhor Jesus, será um final de condenação. Mas por que isso? Porque não existe meio? Porque Deus não providenciou um meio? Não, porque a pessoa não quis aceitar o meio que Deus colocou para ela. Então, nós podemos ver aqui que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Receber como uma criança, humilhar, converter-se e humilhar-se perante o Senhor Deus. Então nós vemos que muitos não querem aceitar e não querem receber o reino de Deus. Lá no outro texto que nós lemos, o Senhor Jesus Cristo diz: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. É interessante essa frase também que o Senhor Jesus Cristo fala, e eu estava pensando que ele, quando criança, ele não foi bem recebido aqui nesse mundo. Não se achou lugar para ele, nem no seu próprio nascimento. E ele está aqui se compadecendo das crianças. Um outro aspecto que nós podemos também pensar aqui é que essas crianças, em nome do Senhor, é quando nós recebemos uns aos outros. Então também é algo que nós podemos pensar. Mas o Senhor Jesus Cristo, então, Ele quer que nós o recebamos, que nós aceitemos a obra que Ele fez por nós. João 3,16 é um versículo muito conhecido, e disse que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho, Ele deu o seu Filho, e nós precisamos recebê-lo, receber o Senhor Jesus Cristo. E o que é maravilhoso é que nós aprendemos na palavra de Deus que quando nós cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos também filhos de Deus. Veja o que João diz aqui no início, João 1, versículo 11 e versículo 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, existe um conceito muito errado no mundo que diz que todos são filhos de Deus. As pessoas dizem: não, Deus nunca vai fazer, nunca vai condenar, nunca vai me mandar para o inferno, porque Ele nunca faria isso com o filho dele. E essa última parte é verdade, Deus nunca vai enviar um filho dele para o inferno. Mas a palavra de Deus, em momento nenhum, ela diz que todos que nascem no mundo são filhos de Deus. Em momento nenhum nós vemos isso na palavra de Deus. E esse é um conhecimento, é algo que as pessoas, elas não reconhecem, elas acreditam que são filhas de Deus. Mas precisamos olhar à luz
da palavra de Deus. Ele diz que são criaturas suas, são feitos por Deus. Mas para que sejamos seus filhos, precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Não é isso que nós lemos aqui? Que o Senhor Jesus Cristo, a todos quantos o receberam, somente aos que receberam o Senhor Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, esses são feitos filhos de Deus. E é maravilhoso. É muito bom nós pensarmos que somos filhos de Deus. A partir do momento que nós cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, passamos a ser seus filhos. Ele é nosso Pai. Temos um relacionamento com Ele. Temos um relacionamento de filhos seus. Ele cuida de nós. Ele nos protege, Ele nos guarda. Ele prepara lugar para nós na sua casa. O Senhor Jesus Cristo diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Passamos a ter uma herança com Ele. Passamos a trabalhar em prol também do seu reinado aqui nesse mundo. Somos da sua família e ganhamos também com isso muitos irmãos, né? Como nós somos e temos aqui também. Todos participantes dessa família. Somos seus filhos. E é maravilhoso como o Senhor Deus, Ele instituiu a família aqui nesse mundo para falar também disso, né, do relacionamento que nós temos com Ele, esse relacionamento de pais e filhos. Eu, quando era criança, eu vivenciei um lado dessa relação como filho. Recebi o amor dos meus pais, recebi o cuidado deles, recebi a proteção e pude entender como era receber isso. Hoje, como pai, eu posso também entender o outro lado. E como é maravilhoso as coisas que Deus faz. Ele fez tudo isso para que nós possamos compreender um pouco melhor, até mesmo como Ele olha para nós. Como Ele olha para nós quando nós nascemos, como nós somos ainda recém-nascidos na fé, necessitados totalmente uns dos outros. Como Ele olha para nós quando nós nos extraviamos, como nós desobedecemos, e Ele, com todo amor e carinho, Ele sempre deseja que nós estejamos de volta no caminho certo. Ele nos ensina, Ele nos corrige, disciplina, e até nós morrermos aqui, até nós passarmos desse mundo, Ele continuará nos tratando como seus filhos, como suas crianças. Então, nós já chegando aqui ao final, né, do que nós tínhamos para falar, nós podemos então ver isso, né, que o Senhor Jesus Cristo, Ele diz que nós temos que nos fazer como crianças. Se nós continuássemos a leitura em Marcos 10, a partir do versículo 17, nós veríamos de um homem que era muito rico. E o Senhor Jesus Cristo disse para ele que ele precisaria abandonar aquelas suas riquezas, mas ele não quis. Ele não quis se humilhar. Ele confiava naquelas suas riquezas, ele não queria depender do Senhor. E infelizmente muitos são assim. Mas nós queremos convidar a cada um dos que estão nos ouvindo nessa noite, para que você possa, de uma vez por todas, se arrepender dos seus pecados. Humilhe-se diante de Deus. Reconheça que sem Ele você não é nada. Você precisa dele, você precisa do amor dele. Você precisa da salvação que Ele já providenciou e está disponível. Então, é necessário que nós, cada um, se humilhe, confie no Senhor, creia no Senhor Jesus Cristo, confesse o nome dEle e viva uma vida para Ele. E a partir disso, nós passamos a fazer parte de uma família. Temos milhares e milhões de irmãos, muitos irmãos que nos ajudam, que também estão conosco nessa caminhada, né, que nós fazemos parte dessa igreja, né? Então nós queremos então nessa noite falar mais uma vez, né, para que todos possam sentir a urgência dessa situação e reconhecer que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente Salvador. Que o Senhor nos abençoe. Amém.